Fala pessoal, Bruno Passo aqui de volta para a gente falar de cinema e de videogame e misturando com um jogo que traz muita coisa sobre história. Então, como eu poderia falar desse jogo sem chamar o grandíssimo Jorge do História com Jorge para a gente falar de Japão feudal, de samurais e de Akira Kurosawa, já que o grande jogo deste ano aqui, que é o Ghost of Tsushima, tem o tal do modo Kurosawa. Então a gente vai abordar elementos do cinema do Kurosawa, do jogo, da história, nos nossos dois canais. Mas para quem não viu os nossos vídeos de Bohemian Rhapsody e de Gladiador, Jorge, se apresenta para o pessoal e diz para eles o que eles podem aprender de história e videogame no História com Jorge. Maravilha, Bruno. Primeiro, obrigado pelo convite, sempre um prazer estar aqui trabalhando contigo e falando de história e de videogame, que são provavelmente, junto com a música, as duas coisas que eu mais gosto na vida inteira. Ghost of Tsushima é um jogo sobre o Japão feudal, sobre a invasão da ilha de Tsushima por uma força de ocupação mongol, e aí a gente joga com um samurai tentando defender essa ilha. Daí que o modo Kurosawa, a gente vai discutir isso mais a fundo, mas ele pega inspiração no cinema do Akira Kurosawa, e a função desse vídeo, desse nosso bate-papo, é fazer essa interação entre games, cinema e história, sabe? É fazer o cruzamento entre essas três coisas. E vamos aí, estamos aqui para isso, o papo é bom e vamos em frente, cara. Então, simbora. Brunão, primeira coisa que a gente tem que dar uma checada, velho. A gente tá falando de um jogo de videogame que tem uma larga inspiração no cinema, e um dos modos dentro desse jogo, uma das opções do jogo é o modo Kurosawa. E aí vem a pergunta, porque de cara a gente já tem a palavra-chave aqui, né, que é o nome do diretor. Então, pergunta para a gente poder começar esse papo é: o que é o modo Kurosawa? Que mudanças ele propõe em relação à estética comum do jogo versus a estética desse modo ligado? E já que ele é batizado com o nome do diretor, cara, o quão próximo você acha que o jogo consegue chegar do cinema? Quando você me contou, aliás, eu não tinha visto ainda que tinha modo Kurosawa, você que me contou, eu falei, joia. Porque se você vai fazer uma obra de cultura pop se passando no Japão feudal, você vai pesquisar Kurosawa, saca? Não existe não entender o que esse cara fez para esse tipo de entretenimento, para esse tipo de tema nesse entretenimento, e não ir atrás do que ele fez, porque a influência dele é muito grande, que a gente vai debater bastante sobre isso aqui. O modo Kurosawa em si é o quê? É um filtro preto e branco com bastante granulação para emular o visual do cinema antigo do Kurosawa nos anos 30, 40, 50, e daí, até ele começar a mexer com cores. Tem até uma diferença na mixagem do som, que ele dá um downgrade, o som fica com menos canais, conforme na hora que você coloca para esse modo Kurosawa, que é, de novo, para pegar essa sensação de estar assistindo o filme do Kurosawa, mas em controle dele como um jogador de videogame. São modificações que ilustram coisas interessantes quando você conhece o cinema do cara. Isso veio de uma ideia do time que fez o jogo, o Billy Harper, que é o diretor de animação de cinemática do Ghost of Tsushima, falou mesmo que se inspirou no Kurosawa para fazer o jogo, obviamente, e criou esse filtro para homenagear esses filmes antigos de samurai do cara. E eles conversando lá, falou, poxa, ia ser legal se a gente pudesse só o nome Kurosawa, né? Imagina se pudesse homenagear o cara assim. Aí eles falaram, bora perguntar, né? O não a gente já tem. Né? Perguntaram, colou, receberam autorização e botaram aqui, puderam usar o nome de modo Kurosawa, em vez de inventar um nome genérico de modo samurai antigo, modo cinema samurai antigo. Cinema samurai, foi o que eu pensei. Pois é, como eu estava mencionando antes, e o próprio Billy Harper, você não faz uma obra de cultura pop sobre o Japão feudal sem pesquisar Kurosawa, porque a influência do Kurosawa no jogo vai muito além de ter esse modozinho lá que você liga. Você tem, por exemplo, a maneira com que o jogo usa elementos da natureza para fazer parte da narrativa emocional do Jin Sakai, do nosso protagonista, é algo que vem de Kurosawa. A gente tem no jogo o Jin tendo que tomar atitudes que vão contra o código samurai dele. Supostamente. É porque, assim, tem uma discussão gigantesca do Bushido. Eu entendo no jogo o lance da criação da intriga, e ele quebrar o código de honra e tal, mas, velho, na moral, conversa pra boi dormir. Você falar em Bushido nesse período do game, e tá errado. Mas, enfim. Que o jogo se propõe a isso, se propõe, mas até uma discussão que você já abordou num vídeo seu, a gente vai falar disso mais tarde, a figura que a gente tem do samurai, passada por cultura pop, é uma coisa que precisa de análise. Como tudo que a gente vê de cultura pop, por mais que possa ensinar coisa de história pra gente, a gente não pode bater o olho e falar, era assim. A gente passou várias horas editando Gladiador, falando que a Roma não era aquela coisa romântica, maravilhosa e perfeita, salvação do mundo, que da maneira que o filme
representava aquela era. Então, tem essa história do Jin Sakai ter que tomar as atitudes contra o Bushido, e nisso ele vai se tornando o fantasma. Quanto mais você usa dessas táticas do Ghost para fazer missões, mais há tempestades no céu, no horizonte. Isso representa o conflito interno do Sakai de estar fazendo aquelas coisas que ele considera erradas, ele está fazendo apenas por necessidade. Tem toda a narrativa do jogo para a gente discutir isso, mas a tempestade representa o que ele anda sentindo, representa o que ele anda fazendo pro modo samurai ali, a relação dele com o tio, que é uma das principais do jogo. E o Kurosawa fazia muito isso, usar elementos da natureza de pano de fundo para o que está acontecendo em cena, para você entender sobre a índole de algum personagem ali em cena, ou sobre ele como eles estão se sentindo naquele momento da história, porque pelo que está acontecendo ali, o Kurosawa usava muito bem o fundo para falar sobre o que está na frente. Então, você tem várias cenas de filmes do Kurosawa que a pessoa não precisa estar falando o que ela está sentindo. Você tem o ator lógico com as expressões, mas põe uma tempestade, põe alguma coisa em chamas e você sabe que o personagem está, por exemplo, num perigo extremo, perdendo tudo, ou ele é a ameaça. Ele mistura essas coisas muito bem. Ou ele está em ebulição, ou enfim, né? Exato. E chuva, vou até falar mais da chuva mais tarde, quando a gente falar de alguns exemplos específicos, mas chuva, hoje quando você vê filme, começa a chover, pode crer, conflito. Confronto. Isso até hoje, o Kurosawa não inaugurou isso, tá? Ele não inventou tudo que a gente vai falar aqui, mas ele trouxe isso para o cinema samurai japonês de uma forma com tamanha eficiência, com tamanha qualidade, em filmes tão populares, que influenciaram muitos dos cineastas que a gente conhece hoje. E um lance assim, eu acho que talvez você tenha tido a mesma experiência que eu, e muito provavelmente muita gente jogando em casa, que foi, eu joguei ligando e desligando o modo Kurosawa direto, sacou? Pra ver de qual é, e me divertir, tal. Me deu alguns problemas de gameplay às vezes, porque o brilho lá dos inimigos, o golpe que você pode esquivar ou que você pode bloquear e tal, perde a cor, eu fiquei meio perdido, mas como vamos dizer assim, leigo ou como um apreciador muito superficial, assim, do Kurosawa, curti, pra mim pareceu assim os caras tiveram cuidado, sabe? É aquela parada assim, me parece muito realista e tudo mais, achei bacana e foi. Eu concordo com você. Há elementos no jogo que a cor tem uma relevância para você saber o que vai fazer e desse modo complica muito. Mas para quem ouviu um vídeo no YouTube, que de repente algum canal aí chamado Passos Nerds sobre algum filme do Kurosawa, mostrando sobre a importância do cara, você bate o olho e fala, poxa, eles estão trazendo o feeling o máximo que eles podem, considerando que são mídias diferentes e a gente conversa disso depois. É bem feitinho, é bem trazido no que, dentro das possibilidades, não existia subir em um templo e não trocar para o modo Kurosawa para ver toda a paisagem, tudo que estava acontecendo. Duelo, então, quando tinha duelo, eu trocava várias vezes, porque você tem cenas de duelo em alguns filmes do Kurosawa, que a hora que os dois paravam assim, aquela cena do round one, um de cada lado, eu botava em preto e branco, putz, grela, vou invocar mais 6 samurais aqui e vou montar. E eu acho massa aquela cena da mão na bainha da espada, assim, ele pega o dedo e aí solta, sacou? Eu achei iradíssimo. Para quem nunca ouviu falar em Kurosawa, eu gosto que eles colocaram, porque pode levar alguém a falar, poxa, se eles botaram o modo Kurosawa, não deve ser ator, não deve ser só o cara era fã desse vídeo. Tem uma importância aqui, então quem sabe isso leva a pessoa a conhecer a obra do Kurosawa e conhecer trocentas outras coisas por meio da obra do Kurosawa, que a gente vai debater com calma aqui depois, e não vai chegar a 10% do que o Kurosawa conseguiu fazer, porque esse cara fez filme, esse cara fez muito filme. Mas eu gosto dessa ideia de uma coisa mais palatável, como uma porta de entrada para, de repente, levar a pessoa a consumir, a conhecer uma coisa mais elaborada, porque muita gente tem resistência a filme antigo, só porque ele é antigo. Tem resistência a filme não hollywoodiano também, sacou? De cinema europeu, enfim, qualquer coisa não produzida naquele determinado formato, com aquele determinado tipo de ritmo, de corte, de movimento de câmera, de diálogo, não. É esquisito, é cult, é artístico demais e tal. Exato. O que me leva a pensar também é o seguinte, e aí tem outro ponto legal pra gente discutir, que é a relação influência versus influenciado do Kurosawa e o cinema hollywoodiano. Porque a fronteira é mais porosa do que a gente imagina. Se nós somos fãs do cinema hollywoodiano porque ele é o cinema mais difundido no mundo inteiro, isso é verdade para outros países também. Então, o Kurosawa, estudando cinema, começando a fazer seus filmes, assistia faroeste dos anos 20, 30, e ele assistia muito faroeste
faroeste dirigido pelo John Ford, que foi um dos grandes diretores dos Estados Unidos daquela época, obras como no Tempo das Diligências, Rastros de Ódio, que são marcantes para a história do cinema até hoje. O Kurosawa adorava aquilo. E ele enxergou ali nas técnicas do John Ford e elementos no cinema de faroeste que ele podia trazer para contar histórias do país dele, histórias do Japão feudal. São períodos históricos que não tem quase nada a ver, mas você tem elementos humanos que dá para você trazer de um para o outro. Você tem pessoas vivendo em situações insalubres e com uma sensação de falta de segurança constante. Qualquer viagenzinha, você pode ser atacado por animais, você pode ser atacado por bandidos. A lei, a sociedade não era muito estabelecida, estava tudo começando. Tocar a sua vida era muito difícil. E isso dá para trazer para o Japão feudal. É a dimensão humana, na verdade, né? Os dois estão falando da mesma coisa, né? Da experiência humana, do medo de estar exposto a determinados perigos, tudo mais, e as escolhas que a gente tem que fazer em situações tão difíceis, né? Independentemente de qual seja a força que nos ameaça, é complicado sobreviver num cenário desse. Mas aí tem um lance que eu fico pensando assim, tem esse papo do Ford no Kurosawa, mas e aí como é que fica o percurso inverso, sacou? Do Kurosawa em Hollywood. Isso vem quando o Kurosawa começa a usar as técnicas do John Ford, não só as temáticas, mas técnicas, você percebe composições de cena que vieram do John Ford no cinema do Kurosawa. Aí ele começa a usar aquilo para homenagear o cara que ele gostava, aí começa a ele dar o tempero dele e a coisa começa a ganhar uma outra dimensão quando os filmes do Kurosawa começam a melhorar de qualidade, começam a ir para fora e as pessoas de fora começam a assistir os filmes do Kurosawa e percebendo que o negócio ali é bom. Culminando, você tem diretores, por exemplo, como Martin Scorsese hoje falando: Kurosawa was my master and so many others. Se o Martin Scorsese fala isso, que o Kurosawa não era pouca coisa. Então você tem influências, como eu falei, no Scorsese, você tem o maior exemplo aqui do que é a influência do Kurosawa na cultura pop hollywoodiana. Não existiria Star Wars sem o Akira Kurosawa. E Star Wars é provavelmente a maior franquia cinematográfica que existe. E isso por quê? Porque ele influenciou o George Lucas, principalmente com um filme chamado A Fortaleza Escondida, que infelizmente não consegui assistir, eu não consegui achar esse filme para assistir, mas pesquisando sobre o filme dá para ver que tem uma história lá de, por exemplo, dois personagens menores, não são soldados, não são parte da hierarquia alta do clã, e eles têm que lidar com situações onde está tendo conflitos, onde está tendo guerras. E esses dois personagens foram inspirações para o R2-D2 e para o C-3PO no Star Wars. O Vader. Sim, é pega o uma visual armadura, do Vader. cara. Aquele é uma armadura samurai adaptada para o estilo Star Wars. Você pega o capacete meio triangular, digamos assim, né? Aquela coisa mais aberta aqui embaixo. Qualquer outro capacete samurai é nítida a influência. É um kabuto, cara. Kabuto, esse capacete? É, kabuto. A armadura é a Yoroi e o capacete é o kabuto. E dá pra ver o formato do Mas é aquilo lá, velho. Por que o George Lucas escolheu o sabre de luz, né? Porque ele queria luta de espada, ele queria uma coisa meio samurai nos embates físicos ali da coisa. Aí vem a coisa mais hollywoodiana de pegar a figura do samurai como uma pessoa honrada, bem preto e branco. Mas no começo você tinha o Obi-Wan Kenobi, que era o mentor, bonzinho, bonitinho, que tava lá pra guiar o Luke pra luz, e o Vader era o vilãozão. E depois a coisa ganhou alguns tons de cinza, mais ou menos, durante o resto da franquia. Mas até assiste filmes de Star Wars, principalmente os que o próprio George Lucas dirigiu, ele não corta a cena de uma para outra seca. Ele adorava fazer uma transição lateral. E isso veio do Kurosawa. O Kurosawa fazia muito isso. Então, são várias coisinhas que você vê. Pessoas que estão estudando cinema, estudavam Kurosawa e falam, putz, isso aqui é muito legal. E trazem para o cinema de hoje. E ele influenciou muitos cineastas americanos a fazerem seus próprios filmes. Então, além desse exemplo de Star Wars, você tem exemplos de filmes do Kurosawa que foram tão bons e de tão sucesso que tiveram remakes trazendo para o faroeste. Aí o ciclo dá a volta, né? Se primeiro o Kurosawa foi tirar coisas do John Ford, do faroeste, para o Japão feudal e para o cinema dele. Aí depois você tem a volta. Você tem o Sergio Leone pegando coisas do Kurosawa e trazendo para fazer faroeste para o cinema mais hollywoodiano, espaguete. E tem até treta nisso, porque por um punhado de dólares, que é o filme do Sergio Leone, é uma refilmagem muito cara de pau de Yojimbo, do Akira Kurosawa. E teve treta, teve processo, mas não interessa. Foi 2 filmões, lançou o Clint Eastwood pra fama, isso foi resolvido depois. E você tem o outro clássico, que é o Sete Homens e um Destino, que pegou a ideia dos Sete Samurais, que é o filme mais conhecido do Kurosawa. Se é melhor ou não, isso é um debate que não tem fim. Mas é o filme mais conhecido e é um filmaço. Essa história de um time se juntar para um objetivo comum, o Kurosawa popularizou essa coisa. Então trouxeram exatamente essa mesma coisa. Os Sete Samurais se juntam para proteger uma vila que contrata eles para proteger de bandidos. No Sete Homens do Destino, uma pequena cidade contrata 7 guerreiros
bang bang para proteger eles também. É o mesmo tema. Você vê essa temática reverberando em trocentas outras obras. Por exemplo, Vida de Inseto. É a mesma coisa. O pessoal do formigueiro, sai, contrata o que ele achava que era guerreiros e traz para defender dos bandidos malvados, que eram os gafanhotos. Essa temática conquistou o cinema de uma forma que você vê até hoje. Se você tem cineastas, por exemplo, querendo adaptar quadrinhos, porque você tem a junção do time, é fácil de pensar isso no cinema por causa do Kurosawa e os Sete Samurais lá de 54. Inclusive, assim, essa tua fala me mata, de certa forma, uma das perguntas que eu estava aqui pensando. Se você tivesse que escolher, assim, o top 3 para entender o Kurosawa em Hollywood, e aí você já vinha me falando aí do Yojimbo e do Punhado de Dólares, os Sete Samurais, e em off aqui a gente vinha conversando, se eu não me engano, sobre o Rashomon, que seria o outro grande pilar. Sim. E aí, como é que fica isso? Primeiro que é interessante a história do Rashomon, porque o Kurosawa fez o filme, ele trouxe uma ideia nova, porque o filme conta a história de um evento que aconteceu, e esse evento envolvia 3 pessoas participando e 1 assistindo. E você escuta a história pelas 4 perspectivas, e você nunca sabe o que realmente aconteceu. Mas a cada perspectiva, você vê uma abordagem diferente, os atores estão atuando diferente, a filmagem muda diferente para passar diferentes sensações, porque cada um viu a coisa de uma maneira muito distinta. E isso era muito estranho para a época. Os atores próprios do Rashomon perguntavam para o Kurosawa sobre o que é o filme. Não estou entendendo aqui. E o Kurosawa tentava explicar, não precisa tudo ter resposta. Eu quero mostrar mesmo como cada um vive situações de maneira distinta. Ou então, qual é a verdade, né? E qual é a verdade? A gente está filmando e refilmando isso, e qual é a verdade? Exato. Rashomon tem uma curiosidade, porque a distribuidora inscreveu o filme no Festival de Veneza, sem contar para o Kurosawa, meio que tipo, por que não? Tipo, dá para escrever, vamos escrever, ver o que acontece. E o filme ganhou o festival, levou o prêmio principal. E isso começou a chamar a atenção de outras pessoas. Porque, de repente, o filme ganha o Festival de Veneza, ninguém conhecia o cara, ninguém conhecia o filme, do Japão. Aí todo mundo, que isso? O que esse filme está ganhando aqui? Que isso é diferente? O Rashomon trouxe tantas técnicas diferentes de narrativa para uma mesma história, e a gente vê trocentas obras hoje influenciadas por isso. Você vê técnicas de narrativa que o Kurosawa usou até hoje. E essa história que eu estava falando antes de usar elementos da natureza para mostrar os sentimentos dos que estão em tela, em Rashomon isso grita. E ainda era preto e branco, então o Kurosawa sabia muito bem usar o contraste de preto e branco para poder jogar quando a situação está mais sinistra, quando a situação tá mais leve. Ele montava a cena pro cara, o cara tá de lado, ele vira assim de lado e a luz tá só nos olhos. E aí você vê todo o choque do momento ali na hora. Esse tipo de coisa o Kurosawa foi trazendo com muita qualidade e muita fama que ele foi ganhando pelas qualidades do filme, que influenciam Hollywood muito na época e até hoje. Bruno, o negócio é o seguinte, velho, a gente tá aqui tendo essa conversa da influência, né, recíproca de Kurosawa e Hollywood e tal, mas tem um outro capítulo talvez pouco contado. A gente tá sempre pensando no John Ford, nas adaptações para os dois lados. Convém lembrar também que o Kurosawa adapta algumas coisas da literatura, né, então ele pega o Throne of Blood, que é o Macbeth do Shakespeare, ele tem uma adaptação do Dostoiévski e tal, mas tem uma parada do Kurosawa com a Europa também. E aí, às vezes eu me pegava sentindo o cheiro do Kurosawa no neorrealismo italiano, sacou? Lá no Roma Cidade Aberta, no Ladrão de Bicicleta e tal, e vice-versa. E aí, o que me faz pensar isso? Tem 2 filmes do Kurosawa do pós-guerra. Então, eu tô falando de um Japão derrotado e ocupado por aquele governo de coalizão dos Estados Unidos que reescreve a Constituição e tudo mais. E aí, eu tô aqui pensando no One Wonderful Sunday, de 47. Esse é aquele onde você tem um casal vivendo em Tóquio, tentando aproveitar os dias de folga na cidade, mas a cidade tá arruinada após a guerra, e que opções de diversão e lazer e saúde mental você tem num cenário desse. O filme explora isso muito bem. E o outro é um de 49, que é o Stray Dog. Esse é aquele do detetive que a arma dele, não lembro, um revólver, se eu não me engano, essa arma é roubada por um veterano de guerra que estava empobrecido. E no Stray Dog eu acho que rola até umas filmagens de documentário para ambientar o filme e tudo mais. Então tem esse diálogo do pós-guerra no Japão, assim como ele existe na Itália também. Mas isso é feito pelo Kurosawa de uma maneira muito especial, que é o lance do corte. E eu sei que o Kurosawa é um diretor que se notabilizou por causa da maneira como ele cortava e editava os próprios filmes e tal. E aí, velho, o que você pensa desse esquema de Kurosawa e cortes?
Como é que fica isso? O Kurosawa, ele editava os próprios filmes. Ele editava, escrevia, ele defendia, se você quer ser um grande cineasta, você vai escrever roteiro, primeira coisa. Você tinha que aprender a escrever bons roteiros. Mas nisso em que ele mesclava tantas funções, ele já tinha a ideia do que ele queria transmitir nos filmes dele de uma maneira muito clara na cabeça dele. Bem workaholic, ele dizia que queria morrer num set de filmagens. Sim. Infelizmente isso não foi possível porque Sim. ele teve o acidente dele, mas isso é outra história. Ele começava a editar os próprios filmes no set de filmagem. Então, filmou uma cena, tem que montar outra, ele ia lá, começava a editar. Ou acabava o dia de filmagem, ele ficava mais umas horas editando o filme. Ele conseguia fazer a transição de cena de uma forma muito fluida. E quando não era fluida, não era à toa. Então, ele mexia muito bem com o movimento de você pegar, por exemplo, uma cena que está indo muito, digamos assim, de um lado para outro, com a pessoa movimentando. Ele transicionava para uma outra cena com um corte muito suave, em que a cena continuava, mesmo que não fosse outro personagem, mas é um corte que não chama atenção. A gente assistindo a cena, ficou uma coisa muito fluida, a gente não fica percebendo os cortes bruscos. O corte brusco que a gente percebe tem que ter um motivo. Ele tem que pegar a gente de surpresa por algum motivo narrativo. Ele tem que levar a gente a sentir um choque que a cena quer trazer. Se ele é barato, é uma edição meio fraca, meio jogada lá só porque tinha que ter um corte. E o Kurosawa fazia essas transições muito bem, contrastada quando ele dava um corte, principalmente em filmes em que ele fazia muito essa fluidez, ou até as laterais, né, que ele inspirou o George Lucas a fazer no Star Wars, mas chegava em algum momento em que ele queria dar um choque com alguma coisa da história que estava acontecendo, aí vinha um corte seco, às vezes ele te pegava de surpresa com um close que você não estava esperando porque o personagem viu alguma coisa, e aquele corte para pegar o close do personagem com aquela expressão traz junto para a cena o choque que o personagem sentiu vendo aquilo. Então o Kurosawa sabia usar a edição, as técnicas de edição dele para o bem da narrativa do filme, para pegar o espectador pela emoção que ele queria transmitir com a história que estava sendo contada. Um outro elemento interessante do game é que, se você não liga o modo Kurosawa, você está lá com as cores do jogo, e são cores muito vívidas. A ilha é muito bonita, tem um exagero aqui para você ter aquela cena idílica, você se sentir conectado com a ilha, dá vontade de ficar passeando pela ilha, às vezes, tão bonita que ela é. E o Kurosawa, quando começou a usar cores, principalmente nos dois filmes que eu mencionei, o Kagemusha e o Han, no Han, então, ele brinca muito com cores primárias, e ele satura, elas são fortes, elas transbordam pela tela, e não é à toa, tem um choque ali narrativo, que vai desde coisas simples a você saber qual grupo é qual, quem está afiliado a quem, até ir criar composições de cena que é uma sacanagem. Tem uma cena lá do cara, o que seria o chefe do clã, ele está saindo de um templo que está pegando fogo e o exército abre para ele passar. O que aquilo diz de deu ruim, de tipo, a ruína da coisa, é muito rico. Não é uma cena só do cara descendo a escada e atravessando, porque é uma cena que passa uns bons minutos, mas é uma cena carregada de efeito dramático ali, porque você vai sentindo todo o desespero do cara. E o cara no filme ele acaba enlouquecendo. E quando ele enlouquece, fala, eu também. Eu entendi, eu também na mesma situação. Eu não tava inteiro, não. Mas você sabe que você falando do Han, eu lembrei de umas coisas aqui. Quando eu era moleque, em 1900 começou a aparecer TV a cabo aqui em Brasília e tal, e passou na Fox. Teve uma coisa tipo assim, semana ou mês do Kurosawa e tal. E aí passou Ran, Kagemusha e Yojimbo e vários outros. E eu tinha, sei lá, 12 anos, 13 anos, não sei. E uma impressão que ficou comigo até hoje, e depois quando eu fui assistir o Ran de novo, depois de velho, me confirmou muito, porque tem cenas daquele filme que eu olhava, e eu era moleque, eu pensava, velho, isso parece balé, sacou? E eu não tinha leitura de mundo nenhum, era um molecote que jogava Sonic no Mega Drive, sacou? E aí, beleza, acelera aí 20 anos pra frente, aí eu fui assistir, já tava na universidade, não sei o quê, e tinha umas aulas lá de história no cinema e tudo mais, e aí fui assistir o Ran pra entender de qual é. Cara, de fato parece, a maneira como ele joga com as cores, a posição dos personagens na tela, tal, a parada é coreografada de um jeito. Tem hora que me parece balé, tem hora que me parece água, sabe? Os grupos se mexendo na tela e entrando em outras configurações. Cara, é muito doido, cara. Isso era outra coisa que o Kurosawa fazia muito bem, o movimento de grupo. Porque que você falou, a coreografia de como o pessoal se mexia, e ele mexe muito com o movimento de grupo para passar essa emoção. Então, essa cena que eu falei do Han, o que seria o chefe do clã descendo a escadaria, tudo pegando fogo, e o exército vai abrindo, o que ele vai passando pelo exército, todo mundo vai abrindo e vai reagindo e fica naquela... Eles não estão só abrindo e parados, eles estão abrindo e meio se mexendo, porque é conflito,
é confronto, é drama, é tumulto emocional. Ou você tem cena de um filme que não é de samurai, tem um pessoal numa sala, aí alguém fala alguma coisa, todo mundo ao mesmo tempo olha. Quando todo mundo olha, o choque é grande, do que só uma pessoa olhar. Ele fazia isso muito bem. Se não era em grupo, era só pessoa, ele fazia muito bom uso dos movimentos também. Era muito coreografado o filme dele. Até em, por exemplo, ele pediu pro ator que fazia tal personagem, fazer um certo movimento, que parecia um tique. Por exemplo, no Yojimbo e no Sanjuro, que é a continuação do Yojimbo, o personagem principal ele tem uma jogada de ombros que ele faz em certos momentos, e isso traz um caráter para ele. Um tique nervoso que você coloca no personagem tendo no filme não pode ser barato, tem que dizer alguma coisa sobre o personagem. E o Kurosawa fazia esse tipo de coisa. Esse é o exemplo mais clássico, mas é fácil de ver. Essa jogada de ombros, você não só reconhece o cara, como você reconhece o que ele sentiu para ele tomar a decisão que ele vai tomar, para não ficar contando história aqui. Sim, vira uma marca registrada, né, do personagem, de certa forma. E aí é muito doido também como às vezes a gente no público acaba adotando esse tipo de coisa também, às vezes entre grupo de amigos, entre essas coisas e tal, assim como você, eu dou aula pra molecada adolescente de ensino médio e tal, e eu lembro quando, pode parecer bobeira, mas quando saiu o Vingadores Último lá, o Ultimato, com o Thanos e tudo mais, um monte de menino olhava quando dava ruim, e aí o time ia perder, os moleques jogando bola no recreio ou qualquer coisa, um olhava pro outro e fazia... E aí todo mundo entendia. Então virou uma coisa assim, tipo, daquele grupo de pessoas ou daquela geração que viu o filme vamos dizer assim, com a janela aberta para trocar influências e maneirismos e não sei o que e tal, e ficou... Sabe? É um Assim ótimo como assim como a nossa geração talvez que pegou aquele cinema hollywoodiano de ação da virada dos 80 para os 90, se você diz para alguém hasta la vista, baby, todo mundo sabe, velho, todo mundo reconhece. Hasta la vista, baby. É interessante falar isso porque você percebe muito também o quanto que isso influencia aquela geração que mais viu aquele filme naquela época. Pra gente, o Hasta la Vista Baby é forever, até a gente morrer de velhinho, a gente vai saber o que é e vai achar legal. Mas é um bom exemplo disso, né? De como movimentos em filme, quando são marcantes, quando tem um peso na história, ficam com a gente, e a gente traz isso, movimentos, falas, e esse poder da sétima arte / cultura pop é muito valioso. Não só por as coisas legais, mas para as lições que a gente carrega. Cultura pop não é só entretenimento. Cultura pop bem utilizada diz muito pra gente. Voltando a falar dos Sete Samurais, outros motivos do porquê esse filme é tão famoso e tão bom as várias maneiras em que ele influencia o cinema até hoje. Já falei do time se unindo para um objetivo em comum, sim, mas no começo do filme você tem o primeiro samurai que ele é apresentado, ele faz uma mini missão. Você vê ele chegando, ele corta o coque de samurai dele para ele se passar por um monge para salvar uma garota que estava sendo refém de um bandido. Então é uma cena curta que mostra a índole do cara disposto a fazer isso sem pagamento nenhum, acho que deram arroz para ele só para ele comer, para ele salvar a menina, e mostra que ele é um cara muito habilidoso, porque ele entra na casa e tá resolvido. Então, essa história de você apresentar um personagem com uma mini missão para depois tocar a história principal é algo que o Kurosawa apresentou aqui de uma maneira tão eficiente que é utilizado até hoje, inclusive em alguns jogos de videogame, não só no cinema. Outra coisa que o Kurosawa era muito bom fazer era usar chuva para conflito, e as batalhas finais de Sete Samurais é numa tempestade, tem muita chuva, e isso dá um peso dramático para a cena que a gente vê até hoje. Os grandes conflitos são na chuva. Então você tem exemplos como em Matrix, você tem o Neo contra o Agente Smith na última batalha, meio Dragon Ball lá, na chuva. Dragon Ball é ótimo. Mas os dois vem boom e vai a bolha. Aquilo é muito Dragon Ball. Você tem nas duas torres do Senhor dos Anéis, todo aquele cerco ao abismo de Helm, aquela batalha de 40 minutos, é na chuva. Isso não é à toa. A chuva fecha a coisa, a chuva fecha o céu, fecha a luz, fica tudo mais pesado. Okay? A própria água em si, as pessoas parecem que estão chorando. É um elemento que traz um peso dramático que sempre ocorre. Diga. Cara, Batman é sempre à noite e na chuva. E, por favor, vamos estabelecer uma coisa. O Batman do Joel Schumacher não conta. Aquilo nunca aconteceu. Foi um delírio coletivo. Não sei que você tá Esses filmes não existem, ainda bem, graças a Deus. O outro exemplo que eu ia dar além do Batman é o Blade Runner, cara. Sim. O final do Blade Runner é na chuva, também num telhado, também, enfim. Uma das cenas mais marcantes do cinema é aquela da chuva no telhado, que mistura com a interpretação do cara, mistura com a fala
Nossa, até arrepiei lembrando. Pessoas, vocês não viram Blade Runner? Dever de casa por 2 professores. Vão ver Blade Runner. Só para chegar nessa cena. Isso o filme é bom, mas essa cena, olha, essa cena é demais. E é um ótimo exemplo de como a chuva é usada para drama. Tudo ali mistura para passar a sensação do momento. Esse filme é demais. Tem vídeo no canal. E os Sete Samurais também traz técnicas de filmagem que o Kurosawa trouxe por motivos práticos que ajudaram a narrativa. Então, ele botou, por exemplo, várias câmeras para filmar a mesma ação, porque era muita ação. E foi uma filmagem muito complicada de Sete Samurais, que atrasou, nevou, teve gente que saiu machucada, aquele monte de figurante chegando a cavalo ou lutando em pé. Você não podia ficar repetindo aquilo várias vezes, você tinha que ter uma coreografia bem montada, então ele botou várias câmeras para pegar a ação de vários ângulos, para evitar ter que repetir filmar aquilo, porque não era simples, e 2, ele tinha toda uma opção de ângulos diferentes para narrar a cena do jeito que ele queria na hora que ele fosse editar. De uma origem de necessidade prática, ele criou uma técnica narrativa de vários ângulos que trouxe todo um dinamismo para você se envolver na cena, que não era muito comum. Além de ele trouxe lentes teleobjetivas. A lente teleobjetiva, você tem uma profundidade de campo, um escopo muito bom com detalhes. Então você pode ter muitas coisas acontecendo em primeiro, segundo, terceiro, vários planos, e dá para acompanhar tudo. É só você mudar o seu foco, a cena fica maior, e para um épico desse, encaixa. Então isso também foi novidade. E eram lentes caríssimas para a época. Sete Samurais foi uma produção muito difícil. Todos esses elementos de Sete Samurais basicamente fez com que esse filme inaugurasse o cinema de ação. O cinema de ação hoje existe por causa de Sete Samurais. De novo, não é simples assim falar, esse filme só é responsável. Não, você tem várias coisas, Kurosawa não inventou tudo, mas tem uma importância muito grande nesse filme de fama e de qualidade que influenciou trocentos cineastas que nós conhecemos que fazem cinema de ação hoje. Então, mesmo que tem gente fazendo ação hoje que não viu Kurosawa, se inspirou em alguém que se inspirou no Kurosawa. Você tem uma ligação muito forte do Kurosawa com o cinema de ação por causa de Os Sete Samurais. A gente costuma dizer que ele cristaliza, né, determinadas coisas. É como você falar assim, por exemplo, o iPhone não é o primeiro smartphone, mas é o mais importante, sacou? Porque ele cristaliza, ele condensa uma série de outros avanços que já estavam lá antes dele, naquele todo bem acabado, bem polido, e fala assim, olha, é isso aqui. Ou para nós do videogame é como se falasse assim, Mario 64. Tá muito longe de ser o primeiro jogo 3D, tá muito longe de ser o primeiro jogo 3D de plataforma, mas é o jogo que acerta o movimento do personagem, a física interna, o movimento de câmera, o design do cenário, tal. Ele é como se fosse o marco inicial de, olha, é assim que se faz jogo de plataforma tridimensional com mascote. O caminho é esse aqui. São as obras que conseguem fazer um amálgama de tanta qualidade misturado com fama para alcançar muita gente ao mesmo tempo e marca uma geração que começa a influenciar outras e outras e outras. Então são produtos de uma importância muito vital nas suas indústrias. Pessoal, muito obrigado por assistirem a meus vídeos. Jorge, muito obrigado pelo convite para a gente poder falar de história, videogame e cinema, que é uma trindade que nunca falha em divertir no papo e nunca falha em fazer a gente aprender sempre um pouco mais e entender um pouco mais do mundo e das coisas que a gente gosta tanto, né? Pessoal, não deixe de conferir o História com Jorge. Todos os links para o História com Jorge e redes sociais estão todos aqui na descrição. Jorge, algum comentário final para o pessoal do Passos Nerds? Sim, eu tenho um comentário muito simples. Racha de estudar, meu povo. Nessa atual onda aí de desinformação, esses problemas, eu acho que estudar história, pensar em arte e pensar na influência entre essas duas coisas e tirar lições valiosas disso para a vida da gente, isso é mais importante do que nunca. Ter esse senso crítico na maneira como a gente lê o mundo e na maneira como o mundo da gente é retratado. A gente precisa ficar alerta mais do que antes. Numa sociedade em que a educação não está sendo valorizada, o que a gente puder assumir de papel para nós de melhorar nossa própria educação e tentar ajudar vocês com alguma direção, tá válido. Então fica esse conselho de rachar de estudar. Não é só para você passar na prova. Até porque a educação é mais do que uma prova, né? Às vezes a gente fica sempre nessa, mas a educação é mais do que uma prova. Pessoal, e vocês já assistiram algum filme do Kurosawa? Já jogaram Ghost of Tsushima? Gostaram do modo Kurosawa? Comenta ali, curte aí para continuar dando passos nerds e continuar rachando de estudar. Não deixem de se inscrever aqui.